bendito seja o nosso grande Deus. Amém? Saúdo a todos os irmãos e amigos ouvintes do YouTube, Facebook, Instagram e da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, é motivo de alegria de estarmos nesta madrugada, dia 12, madrugada de segunda-feira, 12 de maio de 2025, para trazer aqui mais uma mensagem de suma importância, um tema bem pertinente para os nossos dias. E nesta oportunidade vamos falar exatamente os deveres conjugais cristãos. Amém? E o texto para nossa reflexão, Carta Paulina à Igreja de Éfeso, no seu capítulo de número 5, verso de número 22 a seguir está escrito: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sujeitem em tudo a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Senhor, nos santifica a todos que ouvirão esta mensagem pela tua palavra, que a tua palavra é verdade. Tira, Senhor, todo o bloqueio das mentes. Tira a frieza, a mornidão. Tira os bichões e cobichões dos ouvidos, as escamas dos olhos. Tira a idolatria, tira a religiosidade, tira a cegueira espiritual, a frieza, o ciúme, a inveja, mas que teu Espírito Santo abra as mentes e os corações para a tua palavra.
Pai, e que nesta hora acampe anjos poderosos sobre todos nós e os nossos, o de perto e de longe, e todos que ouvirão esta mensagem. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos corações. Fica conosco e fala aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, nós sabemos que a família, ela é de suma importância para a sociedade. Uma família bem ajustada, principalmente no temor do Senhor, vai fazer toda a diferença por onde for. E nós sabemos que o adversário da nossa alma, Satanás, ele tem trabalhado sem cessar, porque ele sabe que lhe falta pouco tempo. Porque o mundo espiritual não é como o nosso. No mundo espiritual, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como está escrito em 2ª carta de Pedro 3,8. Porém, o diabo sabe que se ele destrói a família, o casamento, tudo desmorona. Logo, ele sabe que essa família é uma família dividida, muitas vezes tornando-se um coração duro, com ódio, rejeição. Os filhos crescem divididos, um a favor do pai, outro da mãe, e quando não temem ao Senhor, ainda bota a culpa um no outro. Mas deixa eu te dizer, ninguém briga sozinho. A palavra de Deus diz: se não houver lenha, o fogo se apaga. Aleluia! E se cada um de nós fizer a nossa parte, não tem para o diabo. E aí a família vai estar alicerçada na rocha, que é Cristo. Se eu e você não colocar Jesus no centro do nosso casamento, no centro da nossa família, no centro de tudo, aí não tem jeito. Porque Ele é o nosso alicerce, a nossa rocha, nosso protetor. Amém? Então o que ocorre? O texto bíblico de Efésios 5, falando da vida conjugais cristão, fomos de acordo com este manual. A Bíblia, palavra de Deus inerrante, infalível, a bússola para nos guiar. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, se eu e você andarmos guiados pela palavra de Deus, não tem como errar o caminho. E o caminho é Jesus. João 14,6 ele disse: eu sou, singular, único, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus. Glória a Deus. Então a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos. Se todo casal
quando tivesse conflito, discórdia, dobrasse seu joelho, clamasse ao Deus Altíssimo em nome de Jesus e depois seguisse o manual, a Bíblia, obviamente que não haveria divórcio. E vou trazer aqui um dado alarmante sobre o divórcio, principalmente dos cristãos. Aleluia! O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, a pesquisa de 2022, divulgada pelo IBGE, mostra que o número de divórcio no Brasil aumentou 8,6%. Isso é muita coisa. Em relação a 2021, ou seja, de um ano para outro, aumentou 8,6% o número de divórcio no Brasil. Então, enquanto o número de casamento registrou em queda, ou seja, houve mais divórcio do que casamento. E isso é um plano de Satanás. Ele não quer que as pessoas estejam na presença do Deus Altíssimo, casado, porque o casamento é de Deus. Foi Ele que instituiu no Éden, quando levantou uma mulher como adjuntora para seu marido Adão. E o problema é que a sociedade está invertendo as coisas. Hoje tem tanto feminismo como machismo. Mas em Cristo somos um com Ele. Amém? Então, o texto bíblico lido, aonde diz que cada um tem a sua tarefa, seus deveres, e se eu e você fizermos conforme a Bíblia nos orienta, os deveres conjugais de cada um, e o dever conjugal da mulher é: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. O que nós vemos dia a dia são pessoas se gladiando e cada um querendo que o outro faça a sua parte, e quando ela mesma omite a sua. Então a Bíblia manda que as mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Sujeitar aqui significa dizer que a autoridade sobre a mulher é o marido e não a mulher. Quando a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, é porque ele é autoridade. Como também Deus é autoridade, é o cabeça sobre Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. A igreja somos nós, não é parente. E ele vai dizer: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Logo, salvação é na pessoa de Jesus. Não adianta buscar religião ou outro nome. Tempo perdido. Só Jesus salva, cura, liberta e transforma o ser humano. Com teu sangue purifica de todo pecado e leva para morar no céu. Amém? Amados, então, os deveres conjugais da mulher é porque, na verdade, geralmente,
cada um fica esperando que o outro faça primeiro. Meus irmãos, não espere alguém fazer primeiro, faça você. Tome atitude, porque quando fazemos a nossa parte, o nosso Deus faz a dele. Amém? Então, o dever conjugal da mulher, ela está debaixo da autoridade do marido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeito ou sujeita a seus maridos. Porém, também vai ter os deveres conjugais do marido para com a mulher. Mas eu quero aqui falar um pouco sobre o que a mulher está sujeita a seu marido. Primeiro, o homem foi criado primeiro. Gênesis capítulo de número 2 e o verso de número 7 e 8. Deus cria o homem do pó da terra e depois sopra o fôlego de vida nas suas narinas, que é o que nós inspiramos, raciocinamos, falamos e andamos. É pelo Espírito que Deus soprou na narina do homem e ele se tornou alma vivente. Quando o espírito do homem ou do ser humano sai dele, este corpo tomba. Então este corpo é onde está o espírito e a alma. A alma é o sentimento do ser humano, tristeza, alegria. Então, é na alma que está os sentimentos. E no meu e seu espírito é onde está o fôlego de vida. E essa estrutura, esse corpo, ele guarda a alma e o espírito. Amém? Então, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Porque quando eu e você fizemos uma aliança com Jesus, fomos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Quando ouviste o evangelho da verdade, que o salva, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia para a minha e a sua salvação. Amém? Então, a mulher, ela não pode ser autoridade sobre o marido. Mas existe o feminismo e a doutrina do mundo, aonde vale quanto pesa. Muitas vezes, a mulher tem mais cultura do que o marido, estudou melhor, de repente se capacitou melhor e tem uma condição financeira melhor. Por isso, muitas que não são temente a Deus, elas querem ser autoridade. Muitas chegam a dizer que é ela que banca as despesas, mas Deus criou o homem para ser o provedor e a mulher a disjuntora. Aleluia! Então, primeiro vê o homem, por isso que ele é autoridade sobre a mulher. Mas não é para o homem escravizá-la, botar debaixo dos pés, não. Na verdade, vai ter aqui agora exatamente a parte do homem que o direito cristão dele para com a esposa. No mesmo capítulo de Efésios 5, agora 25 versículo. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E aí eu ouço muitos comentários dizendo,
Você tem que me amar como Jesus me amou, morrendo por mim. Mas não esqueça que a sua parte é honrar o seu marido, ser submissa, obedecê-lo como ao próprio Deus. Deus coloca o homem como Deus em relação à mulher, para que ela o obedeça como o próprio Deus. Mas o marido tem que amar sua esposa e amar como Cristo amou a igreja. João 15, verso 13 está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos, disse Jesus. Então é assim que nós, ser humano, homens, maridos, esposo, temos que amar as nossas esposas. E se não fizermos, tanto nós como ela, vamos prestar conta ao Criador. Pense nisso. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, a Bíblia. Então, o marido tem que conhecer a Bíblia, se consagrar para demonstrar a mulher na palavra. Não é no braço forte, não é na força física, mas na palavra. Aleluia! Então, meus amados, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Aleluia! Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, de Cristo. Aleluia! Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Como a igreja está ligada a Cristo, o homem e a mulher, ambos estão ligados um ao outro. Por isso que diz, um só se tornam, os dois se tornarão uma só carne e um só espírito. Porque nós somos membros de Cristo, como igreja. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, o problema é falta de disciplina, de obediência, de temor, tanto ao homem quanto à mulher. Porque se nós seguirmos esse manual, que é a Bíblia, a palavra de Deus, não tem erro, já deu tudo certo. Aleluia! Então, tudo que você e eu precisamos, encontramos na palavra de Deus. Aqui nós temos exatamente conselhos, diretrizes, não só para o casamento, para também os filhos. E hoje está uma bagunça. Por exemplo, vamos trazer biblicamente alguns conselhos da parte de Deus para a família, para ficar firme na presença do Senhor
e livre contra as astutas ciladas do diabo. Amém? O que nós vemos hoje são exatamente famílias destruídas e o pior, que conhece a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E a verdade é Cristo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então o que ocorre? A mulher, Deus dá a ela o privilégio de ser uma mulher para edificar a família, a casa, mulher sábia. Provérbio 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa, a família, mas a tola destrói com as próprias mãos, que é a língua, não é as mãos, é a língua. Porque tem mulher que não tem sabedoria. Tiago 1, verso 5 diz: se alguém, homem ou mulher, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Amém? Deus seja louvado. Então, o papel da mulher é ser submissa a seu marido, é ser obediente, não é ser escrava. Porque a mulher sábia edifica a família e a tola destrói com as suas próprias mãos. E o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando inclusive, se possível, a sua própria vida por ela. Porém, isso é amor. É um amor que sai do coração de Deus. Um amor incondicional. Amor agape. Romanos capítulo 5, verso 5 diz: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Amém? Então não é amor humano, nem carnal, nem terreno. É amor divino. E hoje que nós vemos pessoas se divorciando, dizendo apenas que esfriou o amor. Não é o amor que esfria. O que esfria é a paixão. Porque o que é amor? Segundo a Bíblia, o amor está em 1ª carta aos Coríntios, várias passagens da Bíblia. Vou trazer apenas aqui poucos versículos falando do amor. 1 Coríntios 13, verso 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses e não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. E o verso 13 encerra o capítulo dizendo: 3 coisas permanecem: a esperança, a fé, a esperança e o amor. Porém, os 3, do maior dos 3, entre a fé e a esperança, o amor é maior. Porque este amor não é humano, é o amor que procede do coração de Deus. Então, se o amor está esfriando, é porque não deu lugar ao Espírito Santo para ele derramar o amor que vem de Deus. Romanos
Romanos 5, verso 5. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Porque o fruto do Espírito Santo é amor. São 9. O fruto, né? Os frutos é o fruto. E por que 9? Uma laranja, por exemplo, é uma laranja, mas tem vários gomos, não é assim? Então é o fruto que tem vários e que são 9. E o primeiro fruto é amor. O primeiro fruto do Espírito é amor, é dado gratuitamente aos nossos corações. E o segundo, depois do amor, vem exatamente agora, aleluia, paz. Se não há paz num relacionamento, num casamento, em qualquer circunstância, tudo vai por água abaixo. Mas o fruto de Deus que é derramado pelo Espírito Santo, amor, alegria, mesmo num tempo de dificuldade, o crente genuíno tem alegria, porque o amor de Deus está em nós, o Espírito Santo. Então, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, coisa que é importante no relacionamento, ser fiel um ao outro, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, amém? Então, se está faltando fruto, é porque não está dando lugar ao Espírito Santo. Não está dando prioridade. Por isso que há muitos divórcios. Que é, inclusive, praticamente os ímpios e os cristãos estão praticamente empatados nessa causa, ou seja, de divórcio. Meus amados, primeiro, que casamento com Cristo é único, é até que a morte o separe. Qualquer outra doutrina não vem de Deus, porque muitos distorcem a palavra de Deus para seu bel prazer, mostrando apenas um versículo, e nesse versículo, para ele que está cego, a mente que o diabo tem cegado, por conta que não dá lugar ao Espírito Santo, aí um versículo é suficiente. Quando tem N versículos, passagem, aonde Deus afirma, começando de Gênesis, capítulo 2, aonde diz, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e já não são dois, mas uma só carne, e que Deus uniu, ninguém separe. E o que ocorre é que já existe muitos ministros de Deus que está no segundo, terceiro ou quarto casamento. E muitas ovelhas seguindo esses homens para a sua própria perdição. Porque a Bíblia é clara. Se o homem e a mulher, cada um faz o seu papel, então não tem como esfriar o amor, porque o amor é derramado do Espírito Santo em nossos corações, que vem de Deus, Romanos 5,5. E esse tema, suma importância, é relevante,
Porque nos dias atuais, o que mais nós vemos é pessoas se divorciando, e quando ainda muitos estão na igreja e não querem o matrimônio, o casamento, porque dizem que não adianta casar e depois divorciar. Coisa do maligno, porque o diabo sabe que fornicação é pecado. Fornicação é estar junto, coabitando sexualmente, ser um casamento civil. Ainda que seja fiel um ao outro. Mas se morrerem nesta prática, não tem salvação. E não adianta dizer que seu pastor disse que não tem problema. Porque ele não é o juiz. O juiz é Jesus. É o justo juiz que vai julgar com justiça. E com braço de ferro. Sem acepção de pessoas. Vou trazer aqui outro texto. Agora, falando sobre o mesmo assunto, que é casamento. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Colossense, no seu capítulo 3, verso 18, ele diz assim: mulheres, observe que por ordem cronológica vem sempre primeiro para as mulheres. Mulheres, sujeite-se a seu marido, como convém a quem está no Senhor, ou seja, cristã, serva de Cristo. Aí ele diz para o marido: maridos, ame suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem a seus filhos, para que eles não se desanimem. Então se observa que Paulo agora, ele dá instrução à família, ao marido, à mulher e aos filhos, e aos pais para com os filhos. Por conta desse aparelho chamado celular, muitas famílias estão se desmoronando, desabando. Muitos dizem que preferem seus filhos no seu olhar de quem está na rua. Em parte tem razão, mas só em parte. Porque através do smartphone, da internet, muitos filhos têm se corrompido, trazendo discórdia para a família, muitas vezes até assassinato, divórcio, porque os pais não ensinaram os filhos no caminho do Senhor. Como está escrito em Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensinem o menino, a outra versão, a criança, no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se aparte dele. Ensinar a criança é de acordo com a palavra de Deus. Os filhos, meus amados, é uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Então, logo, se você e eu formos negligentes nesse requisito de demonstrar os meninos, os filhos, as crianças no caminho do Senhor, Ele vai cobrar de você e de mim. Paulo, ele é categórico, incisivo, concernente aos filhos e aos pais. Ainda no capítulo de
Efésios, agora o capítulo 6, verso 1 ao 4. No 1 diz assim: Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, como o próprio Deus, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Ganhar dinheiro? Ser famoso? Não. A promessa é ter vida longa sobre a terra e não vir sobre ele morte. Verso 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quem não honra pai e mãe tem vida curta sobre a terra. Porém, o verso 4 ele diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como está lá em Provérbio, capítulo 22, 6, ensina a criança no caminho do Senhor, para que quando ele cresça não se aparte dele. E o que nós vemos hoje são filhos rebeldes, adolescente aborrecente, manda no pai e na mãe, grita, não obedece, e o pior, praticando coisas que não deveria praticá-las fora do casamento, antes do tempo. Jovem de 13, 14 anos, já indo para a prostituição por conta das redes sociais. E o culpado é os pais, que coloca o smartphone com internet na mão de criança. E muitos pegam essas crianças pequenas, faz a gracinha, faz já um canal para ela, e ela cresce nesse ritmo, digamos, conectada. E quando tira a internet, o smartphone, infelizmente muitos termina até trazendo morte para a família, como vemos dia após dia nas redes sociais e televisivas. Infelizmente, o diabo, meus amados, veio para matar, para roubar e destruir. Mas o nosso Senhor Jesus veio para que você e eu tenha vida e vida plenamente nele. Ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. Por isso que João diz, carta do evangelista João, primeira carta, capítulo 4, verso 4. Ele diz: filhinhos, não temais, porque maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Em nós, se eu e você dá o lugar, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 14, verso 23. Disse-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, a Bíblia, e guardar no coração, praticá-la. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós, eu e o Pai, iremos sobre ele, e nele faremos morada. Quando fazemos a confissão pela fé e deixamos Cristo fazer morada no nosso coração, tomar a primazia de nossas vidas, porque não é nós que aceitamos a Ele e Ele que nos aceita, mas nós fazemos uma aliança com Cristo, amém? E a aliança não tem fim, é para sempre.
E muitos têm quebrado essa aliança. Mas hoje é dia de conserto. Você, meu irmão, minha irmã, aonde quer que esteja, Jesus, Ele está de braço aberto. Ele é grande em perdoar. A Bíblia diz que quem confessa e abandona, acha em conta dele misericórdia. Mas quem endurece o coração nunca prosperará. Provérbio 28, verso 13. E quem endurece o coração cairá em muita desgraça. O verso 14 de Provérbio 28. Não importa o seu problema, nem o meu. A solução é Jesus. Ele é a solução dos seus e dos meus, dos nossos problemas. Amém? Glória a Deus. Não existe nada que Ele não possa resolver. Porque Ele mesmo disse em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então Ele nos dá paz, para que possamos nele suportar as aflições, as dificuldades. Amém? Então, infelizmente, vemos famílias destruídas. Primeiro, dando lugar à carne. Paixão é obra da carne. E você e eu só podemos mortificar nossa carne, a nossa natureza caída, através do jejum. E hoje, para muitas igrejas, os púlpitos, falar em jejum é proibido. Já saiu de pauta, dizendo que Jesus é autossuficiente com o sacrifício que Ele fez na cruz. Deixa eu te dizer, o sacrifício salvífico de Cristo, ninguém jamais poderia fazer. Mas Ele mesmo disse que deixou para mim e para você um fardo leve. No capítulo de Mateus 11, verso 30, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas se você e eu não tiver uma vida de consagração com jejum, esse fardo leve torna-se pesado. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu costumo sempre trazer aqui um testemunho de um índio. O índio chega para seu neto e diz: meu neto, dentro de mim tem 2 lobos. E o neto pergunta para seu avô: qual dos 2 vence? Então, aquele avô sábio, ele não disse que era o mal, e nem disse que era o bom, como muitos dizem. Mas ele disse: aquele a quem eu alimentar melhor. Vou lhe dar um exemplo. Mesmo que você pegue um cachorro pitbull, daqueles malhados, bem forte, mas deixe ele mal alimentado, fraquinho, e alimente um vira-lata manso, mas na hora da luta, quem vai vencer? É o que estiver mais forte, que se alimentou melhor. É assim conosco, porque dentro de nós existe uma luta ferrenha. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês
não fazem o que deseja, porque o desejo da carne, o lobo mau. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E o desejo do lobo mau, que é a carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria de todas as espécies. Idolatria, meus amados, é tudo aquilo que tira Deus do nosso primeiro lugar, do centro das nossas vidas. Não é só imagem, não. É dinheiro, pessoas, paixões e por aí vai. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, não é de Deus, é obra da carne. Ira, egoísmo, pessoa só quer saber, vem a nós, não está aí disposta a pagar preço pelo próximo, só quer ver a nós, vosso reino nada. Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisa semelhante. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. A obra da carne, o lobo mau, mas o lobo bom, que é o Espírito, é amor, é o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso, o cristão precisa ter uma vida de jejum, com oração e com palavra, para que ele alimente mais o espírito e enfraqueça a carne, para que a carne não prevaleça, que é a nossa natureza caída. E se andamos no Espírito, vivemos pelo Espírito, aí já deu tudo certo. Aí não tem divórcio, não tem esfriamento do amor, aí não tem filhos rebeldes, porque tem que fazer como Jó. Porque na verdade, muitos apenas acham que deve só levar os filhos para os templos, que chama de igreja. E na verdade, igreja é ajuntamento de pessoas, somos nós. Mas Jó, ele tinha uma prática, como ele mesmo deixou registrado, está em Jó capítulo 1, e o verso 5. É isso que nós, pais, temos que fazer pelos filhos. Consagrar seus filhos com jejum, com oração, e a demonstrá-lo na palavra, fazer culto doméstico. Porque se em casa deixa ele com smartphone e não com a palavra de Deus, por exemplo, né? E aí vai acontecer o que está acontecendo. Filho matando pai, filho sendo rebelde, roubando, se prostituindo, se drogando, bebendo. Há poder no sangue de Jesus. Jó capítulo 1, verso 5 diz: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse de madrugada. Ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenha lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Hoje, meus amados, não precisamos trazer holocausto, como era o tempo de Jó, e nas madrugadas, mas podemos descer as madrugadas de joelho, fazer uma consagração com jejum em prol dos filhos, dos netos, da esposa,
do esposo. Não esqueça disso, porque o jejum é a forma correta de nós nos humilharmos diante do nosso Deus. Segundo, o jejum toca no coração de Deus, porque Ele está vendo quando você e eu nos humilhamos. E aí Ele muda, digamos, aquele mal que Ele tinha contra aquela pessoa. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos terra. E o verso 15 diz: e a partir deste momento, os meus olhos e meus ouvidos, diz o Senhor, estará atento à oração feita neste lugar. Não esqueça que os filhos são herança do Senhor. Então precisamos demonstrá-lo na palavra, consagrar os filhos, como fazia Jó, levar para aprender desde cedo, desde pequeno, para que quando ele cresça não se aparte do caminho do Senhor. Então, meus amados, os deveres cristãos, os deveres conjugais cristãos são esses: para todos ficarem firmes na presença do Senhor e ser uma bênção. Aleluia! Glória a Deus! Por exemplo, submissão. A esposa tem que ser submissa ao marido. A esposa deve submeter-se ao seu marido como ao Senhor. Efésios 5:22. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Efésios capítulo 5, do 25 a seguir. O dever do marido é sacrificial, a ponto de dar tua própria vida pela esposa. O marido deve amar a esposa de forma sacrificial, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Liderança. O marido é chamado a liderar a família de forma amorosa e responsável. Deveres da mulher: submissão e respeito. A esposa deve submeter ao marido, respeitá-lo como líder da família. O apoio e companheirismo. A esposa deve ser parceira, apoiá-lo para que tudo dê certo. Então, meus amados, já chegando ao final desta mensagem, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela diz: o que Deus uniu, ninguém separe. E tem muita gente debaixo de condenação, que está em adultério, já se separou, casou de novo, e o marido está vivo. E quando o marido também se separa, casa de novo e mulher viva, então trazei aqui rapidamente poucos versículos, mas diz assim, exatamente, característica da mulher virtuosa. No capítulo de Provérbio 31, verso 10, diz que a mulher virtuosa, quem a achará? O valor dela excede muito mais do que rubins. Em Provérbio 31, 27 diz que a mulher
ela vela sobre a conduta da sua família. E, na verdade, no capítulo de número 31 de Provérbio, e o verso 30, a formosura é passageira e a beleza é vã, mas a mulher que temem ao Senhor, esta será sábia. Por isso que Provérbio 14, verso 1 diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Aleluia. Vamos ver, por exemplo, glória a Deus, em 1 Timóteo 5,14, Paulo diz assim, cheio do Espírito Santo: quero, pois, que as mulheres mais novas se casem, gerem filhos, governem a casa. A mais nova, que está na flor da pele, deve casar, porque quem casa não peca. Aleluia. Mas ele dá conselho para as viúvas ficar na condição de viúva, porque quem casa terá problema. Mas se não pode, casa, porque quem casa não peca. Mas vai ter problema. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos 16, capítulo 14, verso 15. O Atos 16, verso 14 e 15. Tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que temia ao Senhor e ouvia o que o Senhor falava através de Paulo. E Deus abriu seu coração para a palavra. Aleluia. Em Provérbio 31, 26 diz que abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Glória a Deus. Tiago 3,13. Sábio e entendido entre vós, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, a mulher sábia, a mulher virtuosa, Provérbio 31, 28, seus filhos se levantam e a louvam, também seu marido a louva. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Glória a Deus. Em Efésios 5,33. Todavia, também cada um de vós ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Meus amados, os deveres conjugais do cristão está na Bíblia. E se cada um de nós seguirmos esta regra, não tem para o diabo. Temos que viver numa vida de consagração, com jejum, com oração, palavra. Isso nos santifica. Como está escrito em João 17, 17. Santifica, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, verso 11. Escondi, Senhor, a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Tiago, capítulo 1, verso 22, ele diz: sede praticante da palavra, e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Aleluia. Então, chegando ao final desta mensagem, os deveres conjugais do cristão está na Bíblia, está nessa mensagem. E eu encerro essas características, destacam a importância da mulher virtuosa,
na sociedade e na família. Ela é descrita como alguém que é trabalhadora, sábia, compassiva, respeitosa e temente a Deus. Aqui está o segredo. Quem teme ao Senhor não anda pecando. Quem teme ao Senhor tem segurança. O anjo acampa ao redor de todos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Aleluia. Meus amados, a primeira mulher chamada Eva, ela não foi sábia. Ela deu lugar ao diabo. Caiu na tentação. E o marido, Adão, também não foi sábio. Amou mais a criatura, que é a mulher, do que o Criador. Porque a ordem de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal era para ele. E o diabo, sabendo a fraqueza da mulher, tentou a mulher, ela caiu nas lábias dele, pega o fruto, come e dá ao marido, ele come. E aí foi um desastre. Mas como o tempo já não dá, eu vou falar apenas de algumas mulheres na Bíblia que foram sábias. Ana em 1 Samuel. Ela era, dia após dia, pela sua rival Penina, ela era tribulada, porque a Penina tinha 10 filhos e Ana era estéril. Mas Ana foi mulher sábia, perseverou com jejum, com oração, e fez um voto com Deus. Se ele desse um filho homem, ela, depois de desmamar, daria a ele, para que cuidasse, vivesse para o Senhor. Samuel, o Senhor deu a Ana o Samuel, e ela cumpriu com seu voto. E Deus deu a ela mais 5 filhos, além de Samuel. Aleluia. Por que não falar de Esté? Esté chamava-se Hadassa. Hadassa era judia, sobrinha de Mardoqueu. Quando o rei Assuero, ele fez uma festa e com seus súditos, depois de estar embriagado, manda chamar a rainha. Aleluia. A rainha, ela estava também dando boquete na sua outra casa, porque naquela época o rei não vivia no mesmo teto. Cada um tinha o seu palácio. Depois se juntava de tempo em tempo. Então, a rainha, ela não quis atender exatamente o chamado do rei. E ali ele foi orientado pelos seus súditos para realmente tirar a coroa dela, ou seja, despedi-la, mandar embora. E aí aconselharam que mandasse buscar donzela de toda a região para que eles escolhessem uma nova rainha. E a Esté, que significa estrela, mas era Hadassa, judia, mas mais do que o seu tio, que a tinha como filha, que criou ela, porque o pai dela foi morto, e Mardoqueu, como tio, a criou como filha. E ele deu a ela o nome de Esté. Porém, houve um episódio aonde exatamente o povo judeu ia ser morto. E por conta de Esté, que foi mulher sábia, ouviu seu tio Mardoqueu e proclamou um jejum de 3 dias, 3 noites, sem comer e beber com as suas servas, e eles também. E aquele povo que estava já condenado a ser radicado da terra, a ser morto, o judeu,
houve um edito em favor deles e Deus deu vitória por conta do jejum. Mulher sábia, Esté. Por que não chamar Ruth, outra mulher sábia? Ruth tinha Noemi como sogra, o seu esposo morre, Noemi estava falida, também era viúva, e Noemi despede suas duas noras, mas Ruth disse: não irei a lugar nenhum, porque onde tu fores eu irei, o seu povo será meu povo, e seu Deus será meu Deus, porque ela era moabita. E Ruth, por conta esse amor, essa fidelidade, veio a descendência de Jesus, como homem, através da moabita Ruth, e foi uma bênção. E na nova aliança, Maria, mãe de Jesus homem, uma mulher de muito exemplo para nós cristãos, não teve sua vida por preciosa, porque no tempo de Maria, como na velha aliança, se engravidasse de outro homem, entre aspas, que o caso de Maria não foi de homem, obra do Espírito Santo, mas ela estava comprometida em casamento a José. Tinha de 13 a 14 anos. José mais velho, porém, quando ela teve o chamado para receber no seu ventre o Salvador Jesus, ela diz: como pode ser isso que eu sou virgem, nunca toquei em homem? O anjo Gabriel disse a ela: virá sobre ti a sombra do Espírito Santo. E ela disse: seja feita a vontade do Senhor, a tua serva escrava. Grande erro dos católicos dizendo que Maria é mãe de Deus, quando ela disse que era serva, escrava, ele Senhor. E ocorre que ela foi visitar Isabel, que era estéril, era velha, seu marido também idoso, Zacarias, que era sacerdote. O anjo Gabriel visitou ele no seu trabalho de sacerdócio e disse que Deus tinha ouvido a oração dele e que sua mulher Isabel daria um filho. Ele não acreditou, porque era velho, e disse: como pode ser isso, sendo eu velho? E a esposa também. Gabriel, o anjo, disse: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Como não creste, a ficar mudo, até que tudo aconteça, e assim ocorreu. Aí Maria, quando recebe esta incumbência de ser mãe do Salvador do mundo, Jesus, ela diz: seja feita a vontade do meu Senhor, a tua serva. E foi visitar Isabel. Passou 3 meses lá. Quando volta gestante de 3 meses. Aos olhos dos homens era impossível ela não ter traído. José, como amava Maria, ia deixá-la secretamente, mas em visão o anjo disse a José: não tema aceitar Maria como a sua esposa, porque o que dela gera é do Espírito Santo. E você porá o nome dele de Jesus. Amém? Então Maria não teve a sua vida por preciosa, mulher sábia, e guardou tudo no seu coração, porque ela sabia que Jesus, além dela ter tido o privilégio de carregar no seu ventre o Salvador do mundo, mas ela sabia que ele ia salvar todo o seu povo de Israel. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo brade nos corações, lembrando e ensinando toda a verdade, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fique todo na paz do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai.